Acompanhe aos sábados a partir das 19 horas pelas páginas da Rede Notícia os cultos realizados na Igreja Luterana de Nova Venécia. Oferecimento JK Informática, Flor de Seda, Brajan, Fazenda Lubiana, de Ferrari Boutique. Uma boa noite a todos. Nós vamos iniciar louvando ao nosso Deus, cantando louvores a Ele, agradecendo pela semana que se passou, agradecendo por todas as bênçãos que Ele tem derramado sobre nós. E vamos iniciar cantando a música Amo o Senhor. Anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou. Aquele que busca tua face viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo
ao único que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Muito boa noite. A gente está começando esse culto de novo numa fase bastante complicada que a gente viveu um ano atrás, quando fecharam tudo e como apontaram como solução, não sei se é, mas é o que a gente tem aí. E a gente, com a graça de Deus, pode celebrar mais esse culto, não como a gente gostaria, não com a igreja cheia de gente como a gente gostaria, até por isso a gente teve que limitar a quantidade de pessoas, porque também, se por um lado está muito ruim toda essa situação, por outro lado, nossos governos, tanto o nacional, que foi o primeiro a insistir nisso, depois o estadual e, por fim, o municipal, foram sábios em permitir que as igrejas decidissem, e as igrejas decidiram sempre cuidando de seu povo também. Prova disso é que em um ano que a gente faz cultos, a gente não tem nenhum caso de Covid atribuído aqui à nossa congregação, e eu sei de outras situações parecidas. Eu li um texto essa semana de um pastor presbiteriano, está até no meu Face, se alguém quiser ver, A Culpa é das Igrejas. O título é irônico, porque alguns dias atrás foi atribuído à igreja a culpa pela contaminação de Covid, e se tem pessoas que estão se cuidando, de fato, são as pessoas no comércio, na igreja e em lugares assim. Então a gente quer, com a graça de Deus, celebrar esse nosso culto também de forma mais rápida do que o normal, mas estar na presença de Deus confiantes. Diversos pastores vão entrar na oração hoje, e pastores conhecidos nossos, que estão com Covid, e alguns estão em estado que inspira bastante cuidados. Eu coloquei na transmissão do culto, que está sendo feito pela página do Facebook da Rede Notícia, lá tem um número de telefone. Por aquele número de telefone, você que está nos assistindo, está conosco aí telepresencialmente, pode pedir oração até o momento em que a gente vai fazer a oração aqui. É mais ou menos no meio do nosso culto aí. Depois da pregação tem um momento da oração geral, ali as orações que chegarem, a gente vai tentar incluir. Então que Deus nos abençoe para que este culto seja
como sempre foi, para a honra e glória de nosso Senhor, para que Ele ouça as nossas orações. No comunicado que eu emiti ontem para vocês, eu usei 3 palavras lá, e uma delas é coragem. A gente precisa de coragem, não para se colocar em perigo, não para se colocar em risco, não, até para todo mundo se cuidar. Mas coragem, porque a gente vai precisar de coragem. Cada vez mais pessoas estão famintas batendo as nossas portas. Cada vez mais pessoas estão sem emprego. Foi triste de ver durante essa semana a cidade de Aparecida do Norte, uma cidade que tem no turismo da Igreja Católica, o turismo religioso, é a maior renda do lugar. E eles estão há 1 ano sem poder fazer turismo. 70% da população está sem emprego. O prefeito chorava na Jovem Pan essa semana dizendo assim: as pessoas estão batendo na porta da prefeitura pedindo cesta básica e nem isso eu posso dar. A gente não tem como fazer. E a gente sabe que esses tempos estão se avizinhando aí de todos nós. Que Deus dê sabedoria aos nossos governantes, que logo faça com que essa vacina chegue. O Brasil bateu o recorde ontem, um recorde muito bom. Se falava todo dia aí de recorde atrás de recorde de gente morrendo, e parece que isso é comemorado por algumas pessoas. Mas não é, é terrível. Agora tem um recorde bom que a gente bateu ontem. Ontem foram mais de 550 mil pessoas vacinadas no dia de ontem. Foi a primeira vez que mais de 550 mil, estamos chegando a quase 10% da população brasileira já vacinada. A Fundação Oswaldo Cruz, se não me falha a memória, prometeu até o final desse mês de março, prometeu entregar por dia 1 milhão de doses, quando ela começar a sua fabricação aqui. Então, parabéns àqueles que investiram, não na compra de vacinas, mas na tecnologia, para que se fizesse aqui, porque o mundo todo quer, está faltando. E nós aqui estamos com tecnologia para fazer, mas vai demorar um pouquinho. E nesse pouquinho que vai demorar, a gente precisa se cuidar. Tá bom, gente? Então se cuidem, orem uns pelos outros. Se forem ficar próximos, estejam de máscara. Mesmo que você ache assim, olha, eu não preciso estar de máscara. A outra pessoa talvez tenha medo. Então faça por amor ao próximo. E assim nós vamos cuidando uns dos outros. Nós ficamos de pé e vamos seguir com a invocação ao nosso Deus. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, confessemos a Deus os nossos pecados. A confissão de pecados é o momento de apresentar-se diante de Deus humilde. É o momento de apresentar-se diante de Deus sem desculpas, porque Ele conhece tudo de errado que a gente fez. Então não adianta tentar esconder dele, tentar minimizar, porque cada pecado que nos afasta de Deus nos condena eternamente. Mas o pecado perdoado por causa de Cristo, ele deixa de existir. Então confessamos os nossos pecados. Pai de amor, como é difícil vencer o orgulho e servir. Tendo nos ensinado na prática que estamos neste mundo a serviço de Ti e do próximo para a salvação de todos. Nem sempre isso é fácil para nós. Gostamos de ser servidos, gostamos que outros trabalhem e nós olhamos. Reclamamos que algo não acontece, mas não nos colocamos à disposição para fazer. Isso acontece também na nossa fé. Reclamamos das Tuas decisões para a nossa vida, que foi comprada pelo sangue de Jesus. Reclamamos da chuva e da estiagem, do frio e do calor, dos bancos da igreja e da cama em nossa casa. Reclamamos apesar de tantas bênçãos que recebemos todos os dias. E assim, em vez de servir, reclamamos que não estamos sendo bem servidos por Ti.
perdão, Senhor, ensina-nos a humildade e ensina-nos a servir-te em todos os momentos de nossa vida, com os nossos dons, talentos e com as nossas ofertas, testemunho e o nosso serviço ao próximo, ajudando em todas as necessidades. Em nome de Jesus, que nos serviu com a sua vida, pedimos teu perdão. Amém. A todos vocês que arrependidos confessaram os seus pecados, eu, ministro da palavra, chamado e ordenado, anuncio a graça de Deus. E da parte por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoo todos os pecados de vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seguimos com o introito. Ó Deus, declara que eu estou inocente e defende a minha causa contra essa gente que não te adora. Livra-me das pessoas traiçoeiras e perversas. Eu amo a Deus o Senhor porque Ele me ouve. Ele escuta as minhas orações. Ele me ouve sempre que eu clamo pedindo socorro. Os laços da morte estavam me apertando. Os horrores da sepultura tomaram conta de mim. E eu fiquei aflito e apavorado. Então clamei ao Senhor pedindo: ó Senhor Deus, eu te peço, salva-me da morte. Deus me livrou da morte, fez para as minhas lágrimas e não deixou que eu caísse na desgraça. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e para sempre será, de eternidade a eternidade. Amém. Ó Deus, declara que eu estou inocente e defende a minha causa contra essa gente que não te adora. Livra-me das pessoas traiçoeiras e perversas. Oremos. Todo-Poderoso Deus, pela tua enorme bondade e misericórdia, olha para o teu povo, a fim de sermos sempre governados e preservados em corpo e alma, mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Podem sentar-se, o nosso grupo Luz do Mundo canta agora. Elas cantam Pendurado no Madeiro. Logo a seguir, passamos às leituras bíblicas de hoje.
demais leituras bíblicas, a começar pelo livro de Jeremias, no capítulo 31, dos versículos 31 até 34. Jeremias 31 a 34. Onde lemos: o Senhor Deus diz: está chegando o tempo em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e com o povo de Judá. Essa aliança não será como aquela que eu fiz com os antepassados dele no dia em que os peguei pela mão e os tirei da terra do Egito. Embora eu fosse o Deus deles, eles quebraram a minha aliança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Quando esse tempo chegar, farei com o povo de Israel esta aliança. Eu porei a minha lei na mente deles e no coração deles. No coração deles a escreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Ninguém vai precisar ensinar o seu patrício, nem o seu parente, dizendo: procure conhecer a Deus, o Senhor, porque todos me conhecerão, tanto as pessoas mais importantes como as mais humildes, pois eu perdoarei os seus pecados e nunca mais lembrarei das suas maldades. Eu, o Senhor, estou falando. Aqui, assim termina a leitura do Antigo Testamento. Nós vamos ler também do livro de Hebreus, no capítulo 5, os versículos 1 até 10. Hebreus 5, 1 a 10. Onde lemos: cada grande sacerdote é escolhido entre os homens e nomeado para servir a Deus em favor do povo, apresentando a Deus ofertas e sacrifícios pelos pecados. Como ele próprio tem as suas fraquezas, pode ter paciência com os ignorantes, e com os que cometem erros. E porque ele mesmo é fraco, precisa oferecer sacrifícios não somente pelos pecados do povo, mas também pelos seus próprios pecados. Ninguém escolhe para si mesmo a honra de ser grande sacerdote. É somente pela vontade de Deus que um homem é chamado para ser grande sacerdote, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo não tomou para si mesmo a honra de ser grande sacerdote. Foi Deus quem lhe deu essa honra, pois lhe disse: você é o meu filho, hoje eu me tornei o seu pai. Em outro lugar das Escrituras Sagradas, ele também disse: você será sacerdote para sempre, na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Durante a sua vida aqui na terra, Cristo, em voz alta e com lágrimas, fez orações e súplicas a Deus, que o podia salvar da morte. E as suas orações foram atendidas porque ele era dedicado a Deus. Embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu por meio dos seus sofrimentos a ser obediente. E depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus o nomeou grande sacerdote, na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Até aqui a leitura. Nós vamos ler também o texto do Evangelho de hoje. Evangelho de Marcos, no capítulo 10, dos versículos 32 a 45. Uma situação bastante curiosa acontece nesse texto, a gente já conhece ela, então é só para relembrar, mas é uma questão de ciúme, de se achar mais importante que os outros. É isso que acontece nesse texto. Marcos 10, a partir do versículo 32. Jesus e os discípulos iam pela estrada subindo para Jerusalém. Ele caminhava na frente, os discípulos, espantados, iam atrás dele.
As outras pessoas que iam com eles estavam com medo. Então Jesus chamou outra vez os discípulos para um lado e começou a falar sobre o que ia acontecer com ele. Jesus disse: escutem, nós estamos indo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos não-judeus. Estes vão zombar dele, cuspir nele, bater nele e matá-lo. Mas 3 dias depois, ele ressuscitará. Depois, Tiago e João, filhos de Zebedeu, chegaram perto de Jesus e disseram: Mestre, queremos lhe pedir um favor. O que vocês querem que eu faça para vocês? Perguntou Jesus. Eles responderam: quando o Senhor sentar-se no trono do seu reino glorioso, deixe que um de nós se sente à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus respondeu: vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber e podem ser batizados como eu vou ser batizado? Eles disseram: podemos. Então Jesus disse: de fato, vocês beberão o cálice que eu vou beber e receberão o batismo com que vou ser batizado. Mas eu não tenho o direito de escolher quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda, pois foi Deus quem preparou esses lugares e Ele os dará a quem quiser. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar zangados com Tiago e João. Então Jesus chamou todos para perto de si e disse: como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles e mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva aos outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja escravo de todos. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Que Deus abençoe estas palavras em nosso coração. Confessamos a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no 3º dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pode sentar-se. Agora, enquanto o nosso grupo canta a próxima música, ele escolheu os cravos, as crianças vão à escola bíblica. Nessa semana a gente teve reunião com os professores da escola bíblica infantil e nós decidimos não fazer na sala lá embaixo, onde a gente costuma ter, mas aqui em espaço aberto. Então já foi preparado um local com as mesinhas, as cadeiras no nosso centro comunitário aqui, que vocês conhecem, é bem aberto. Então ali as crianças também terão a chance de ter o seu momento com Deus, aprender a sua história. Hoje a história é que Deus, ou que Jesus indica o traidor, e aí elas vão aprender disso lá também hoje. Que Deus abençoe a escola bíblica das nossas crianças. Enquanto isso, cantamos. Sendo Deus se doou, da cruz não fugiu. Ele me amou de tal maneira que escolheu os cravos. A mão que segurou o martelo era a mão de Deus. Os cravos que feriram seu corpo eram meus e seus.
A mão que segurou o martelo era a mão de Deus. Os cravos que feriram seu corpo eram meus e seus. O que levaria um pai a entregar e dar a vida do seu próprio filho? O que levaria um filho a obedecer seu pai, se entregando à morte? Mesmo sendo Deus, se doou. Ele me amou de tal maneira que escolheu os cravos. A mão que segurou o martelo era a mão de Deus. Os cravos que feriram seu corpo eram meus e seus. A mão que segurou o martelo era a mão de Deus. Os cravos que feriram seu corpo eram meus e seus. A mão que segurou o martelo era a mão de Deus. Os cravos que feriram seu corpo eram meus e seus. A mão que segurou o martelo era a mão de Deus. Os cravos que feriram seu corpo eram meus e seus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês neste momento. Nós temos à nossa frente alguns textos bastante... Não é bonito a palavra que eu estou procurando, eles são bastante instrutivos, digamos assim. Mas, sem dúvida, aquele que a gente mais conhece é o texto do Evangelho. Não sei por que que ele se tornou mais conhecido desses textos que nós lemos hoje, mas eu coloquei aqui, até em figurinhas, dá para ver, né? Uma pessoa está construindo, aí tem uma bola destruindo, e ali está tentando reconstruir. E tinha uma legenda escrita em espanhol por baixo: construir é difícil, destruir é fácil, reconstruir é muito mais difícil. Então, não sei, meu microfone caiu aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar ele no lugar. Coisas da tecnologia. Essa é a prova de que reconstruir é difícil. Que é complicado colocar isso aqui no lugar. Eu quero contar a historinha que eu já contei para vocês, para a gente lembrar. Mas eu contei, ela tem 9 anos. Então, se alguém lembrar, vai ter uma memória bastante boa. Imagine, vocês estão em casa, é domingo. Vocês são crianças e têm mais irmãos. Essa é uma história que vai fazer sentido para quem tem mais de um irmão. As famílias estão cada vez menores, porque por muitos anos crianças foram chamadas de trabalho, dificuldade, coisa ruim, você não devia ter, vai atrapalhar a sua vida. Isso é que você ouve aí fora. Criança dá trabalho, dá despesa, é caro, etc, etc, etc. A Bíblia fala que
ter filho, que filhos são uma bênção. E são mesmo. Então vocês imaginem, os filhos de vocês, ou vocês pequenos, estão em casa, é domingo, o frango já começa a cheirar lá na cozinha, vocês estão com fome, não sei se na casa de vocês frango era a comida do domingo, mas na minha casa normalmente era. Frango, uma parte faz sopa, para comer a sopa com mandioca amassada, e o frango termina de criar uma gordura lá, para a gente chamava de caldo, e jogava por cima da mandioca, amassava e comia. E na casa da gente tem sempre um pedaço do frango que todo mundo quer. Não é assim, eu quero o peito, eu quero o pescoço, eu quero isso, que tem um pedaço que parece que todo mundo quer. Se numa casa um gosta de pescoço, parece que todos gostam. E aí estão lá as crianças rodando pela cozinha, indo para lá e para cá, sentindo o cheiro. Ninguém se atreve a falar nada, mas está todo mundo ali esperando. A mãe fala assim, olha, vamos almoçar, para enfiar o garfo dentro da panela e pegar o pedaço que gosta. Aí aparece um, que normalmente é o mais novo, e fala assim, mãe, me dá aquele pedaço que todo mundo queria. O que isso causa? Uma felicidade geral, né? A criançada fica feliz da vida com esse acontecimento. Foi mais ou menos isso que aconteceu ali, com outras proporções, com os discípulos. Eles estão ali andando com Jesus, e o Evangelho de Marcos nos relata que Jesus, antes desse pedido deles, um pedido que mostra que eles ainda não entendiam a tarefa de Jesus, porque eles achavam que Jesus estabeleceria um reino, e eles queriam ser o primeiro e o segundo ministro. Eles queriam estar sentados à direita e à esquerda de Jesus. Acima dos dois, só Jesus. É isso que eles imaginavam, e é esse o pedido que eles fazem. Mas Jesus tinha dito para eles, escutem, nós estamos indo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos não-judeus. Estes vão zombar dele, cuspir nele, bater nele, matá-lo, mas 3 dias depois ele ressuscitará. Eles não tinham entendido isso. Para nós isso parece tão claro, né? Mas nunca tinha acontecido. Eles não tinham entendido isso. Então Jesus vê a necessidade de avisar para eles antes de tudo acontecer. Para que eles e nós saibamos que tudo que aconteceu com Jesus, aconteceu exatamente como foi profetizado na palavra de Deus, desde antes do seu nascimento. E que a morte não era o fim. 3 dias depois, ou melhor, no 3º dia, Jesus ressuscitaria. Ressuscitou. Não pode ter futuro do pretérito aqui. Não é uma probabilidade, uma possibilidade. Jesus ressuscitou e vive. Mas eles não entendiam isso ainda. E logo depois do aviso de Jesus, aparece Tiago e João, que fazem um pedido, no mínimo estranho, no versículo 37. Quando o Senhor sentar-se no trono do seu reino glorioso, deixe que um de nós se sente à sua direita e outro à sua esquerda. E esse pedido, como humanamente aconteceria até com um pedaço de frango, incomoda os outros discípulos. Os outros apóstolos, que eram 12, discípulos eram muito mais, os apóstolos eram 12. Por que Tiago e João tem que ser mais que os outros? Por que eles estão se achando mais que os outros? Porque é isso que demonstra o pedido deles. E aí a Bíblia diz que quando os outros 10 ouviram isso, começaram a ficar zangados com Tiago e João. Um querendo puxar o tapete do outro, entre os 12. E lembre que ainda tinha um traidor, e ele não está nem aqui nesse pedido agora. Os 12 apóstolos eram compostos de pessoas, também pecadores,
que estavam no serviço do Senhor, dispostos a trabalhar para construir, mas eram pecadores, eram falhos. Jesus não vem nesse mundo para chamar ninguém perfeito. Ele não vai esperar que você fique perfeito para depois, assim, agora tá bom, vou te dar a salvação. Não, ele vem para você e diz, eu quero te salvar. Te arrepende, confia em mim e segue comigo. Os 12 apóstolos não foi diferente. Agora pensa você, eu agiria diferente, eu se fosse Tiago e João não faria assim. Você está numa fila, já tem 2 horas. De repente, um conhecido do guarda ou de alguém do lugar onde você está indo, seja uma agência bancária ou qualquer outro lugar, chega, é conhecido do pessoal, chega e passa, vai direto lá na frente. Todo mundo fica feliz na fila, né? A gente fica chateado, a gente fica triste. Mas e se fosse você o amigo do guarda? E se fosse você o guarda que vê seu amigo lá na fila? Uma vez eu vi um vídeo atribuído ao que seria a educação dos japoneses. Eu não pude conferir se isso era verdade ou não. É bem legal. Uma fila enorme, chega uma pessoa que precisava passar na frente, aí uma pessoa que está lá pelo 3º lugar da fila, dá o seu lugar para aquela pessoa. No Brasil, como é que se faz isso? Você empurra todo mundo para trás e coloca a pessoa na sua frente. Mas você perguntou para o de trás se podia? Porque é assim que eu vejo quando acontece aqui. Nesse vídeo, a pessoa dá o seu lugar e vai para o final da fila. Então, eu dei o meu lugar para essa pessoa. Então eu vou começar de novo. Aí a pessoa que entrou ali foi para trás dele, foi para trás dele, foi para trás dele, e daí cada um se dispôs, e no final ela ficou ali, ele ficou logo em seguida, e todo mundo ficou na ordem. Mas todo mundo se dispôs a fazer o bem por aquela pessoa que estava precisando. Mas se entra alguém na fila na nossa frente, a gente chateia. E quando acontece para marcar um exame, você tem um amigo lá não sei aonde que pode adiantar você no exame. E de quem a gente está tirando a vez quando isso acontece? São coisas para a gente pensar, para a gente refletir. Tem um pedido que a gente vai orar daqui a pouco, não sei se já se resolveu de ontem para hoje, mas tem um pastor da nossa igreja que está precisando internar na UTI, em Sinop. Está esperando na enfermaria porque não tem vaga. E se chega alguém menos mal, e porque é amigo de alguém ali dentro vai direto para a UTI quando abre uma vaga? Qual justiça tem nisso? O que isso constrói? Isso destrói. E quando acontece na igreja? Que as pessoas querem ser mais que as outras. Essas atitudes produzem desunião, produzem rancor. E sabendo disso, Jesus não deixa a conversa ir adiante. Como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles e mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros, e quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de todos, porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida para salvar muita gente. Enquanto a atitude humana produz divisão, a atitude ensinada por Jesus Cristo produz união. Numa família onde todos se dispõem a servir, numa família, eu vou falar da família especificamente, onde todos se dispõem a servir, normalmente as coisas vão bem. Mas onde alguém quer servir-se dos outros, isso não vai funcionar. Se o pai e a mãe chegam cansados, porque hoje em dia todo mundo trabalha, os filhos estão lá, já adolescentes, já têm suas tarefas para fazer, de repente pai e mãe chega cansado, ainda tem que fazer janta, não dá tempo nem de tomar banho, já tem que fazer janta, já tem que cuidar da casa, tem que fazer isso, e os filhos adolescentes
no videogame, para quem tem, no celular, na televisão, e passar o dia inteiro com as perninhas assim. Isso não é justo, nem dentro de casa. Por isso que na oração eu falei, Senhor, a gente às vezes podia servir mais, mas a gente quer servir-se muito mais. Onde alguém quer servir-se dos outros, vai gerar desunião, mesmo dentro de uma família. Numa família a gente aprende a perdoar, a amar, mas tem uma hora que só machuca, porque a gente ama, outra pessoa se aproveita deste nosso amor. Numa comunidade como a nossa, é preciso permanecer no amor a Jesus Cristo, que nos leva a servir uns aos outros. E isso é muito bonito, pois um completa o trabalho do outro. A gente já teve no culto de hoje o nosso grupo Herdeiros cantando, tio Jonas e tia Célia lendo, tem o Luan fazendo a transmissão, tem o Alex cuidando do som, junto com o Ricardo, vocês cantando, participando, cada um fazendo a sua parte. Ninguém é mais importante que o outro, e ninguém é menos importante que o outro. Um professor meu do coral, quando alguém tinha uma voz bem baixinha, que às vezes quando você vai cantar grave, se a nota é muito grave, ela praticamente não sai. Você pensa assim, puxa vida, que diferença que faz eu cantar aqui? Era o meu caso, por exemplo, eu cantava o segundo baixo no coral. E aí você pensa assim, mas que diferença que faz eu cantar? Vocês já viram um coral, quando você tira o grave? Fica bonito, não fica feio, as outras três vozes ensaiadinhas, mas fica faltando alguma coisa. Quando você coloca o baixo cantando, você pode não estar nem ouvindo, mas você sente tremer, você sente que completou. Então às vezes você pensa assim, olha, eu sou nada. Não é verdade. Para Deus, você é tudo. Qual é a sua tristeza hoje? Está se sentindo sozinho, abandonado, sem ninguém se importando por você? Olha, Deus se importou tanto que fez o Filho dele descer do céu para morrer por você. Você não é só uma coisa importante, você é aquilo de mais importante para Deus. Mesmo que o mundo todo ache que você não valha nada, você vale. Então essa servir-se um dos outros não ajuda. Na igreja, se alguém sabe cantar, que cante, mas não é melhor que os outros por causa disso. Se alguém sabe falar bem e falar coisas da Bíblia, só falar bonito não adianta, que fale, seja dirigente, que fale de Deus, que testemunhe. Se alguém sabe administrar, que administre. E assim, cada um fazendo a sua parte, num mesmo corpo de Cristo, nós vamos servindo até aquele último dia, nos fortalecendo na comunhão, enquanto o Senhor nos fortalece com a Santa Ceia, com a sua palavra. No mundo, as pessoas vão querer passar por cima uma das outras. E cada vez mais. A gente foi advertido disso. Jesus disse, o amor vai esfriar. E nós não podemos deixar esfriar. Aí fora já esfriou. Agora nós não podemos deixar o amor esfriar. O cristão não pode ser assim. Estamos aqui para servir ao Senhor, servir ao próximo, em tudo que o Senhor aconselha, em amor, com misericórdia, procurando o bem de todos, para que todos juntos um dia alcancemos a vida eterna. Afinal, Jesus Cristo morreu para pagar os nossos pecados, ressuscitou para nos dar a vida eterna. E todos aqueles que creem em Jesus têm a vida eterna. Não existe outro caminho de salvação. Não existe. Ainda hoje eu recebi uma ligação. Aí a moça que estava do outro lado falou assim, ela falou alguma coisa que eu não entendi, né? A pessoa quando já começa falando no telefonema, normalmente a gente não entende. Mas dali a pouquinho ela falou assim, você conhece a oração do Pai Nosso? Não deu tempo nem de eu responder. Eu falei, pois eu quero ler para você. E eu escutando.
Ela falou assim, aí que seja feita a vontade de Deus assim na terra como no céu. Tudo bem. Ela falou assim, você já imaginou como é que seria feita a vontade de Deus na terra, se fosse na terra igual é no céu? Eu falei, moça, quem é você? A primeira coisa, quem é você? Ela me falou o nome dela. Você está falando de onde? Diz ela que era da Serra. Eu falei, de qual igreja? Aí ela falou a igreja dela. Eu falei, muito obrigado, eu tenho a minha. E eu creio em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, eu sei que a sua não crê, então eu não tenho como concordar com você. Tenha uma boa tarde. Eu consegui ser bem educado, inclusive. Para alguém que me parou na hora do trabalho. Mas a gente precisa servir uns aos outros falando de Jesus, porque até por telefone estão atacando agora. Não pode mais ir lá, né? Aí estão atacando por telefone. A gente fala de Jesus. Nosso objetivo, eu falei ainda hoje com uma pessoa, nosso objetivo não é fazer luteranos, é falar de Jesus. Se alguém crê no Salvador e confessa essa fé, como nós também confessamos, será muito bem recebido na nossa igreja, em qualquer lugar do Brasil. Mas nosso objetivo não é fazer luteranos. Nosso objetivo é testemunhar a morte e ressurreição de nosso Salvador Jesus Cristo. Porque Ele salva. Ele vem a nós no batismo, na Santa Ceia e em Sua palavra. Então, meu convite para vocês é que a gente construa. Que a gente construa para não ter que reconstruir. Que a gente construa a partir da palavra de Deus, testemunhando, falando da nossa fé. E podem ter certeza, muita gente vai crer e muitos estarão conosco na vida eterna. Que Deus nos abençoe. Amém. E a paz de Deus que ninguém consegue entender, guarde o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Cantamos o ofertório. Ficamos de pé. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me com um voluntário espírito. Amém. Podem sentar-se nesse momento. Nós vamos trazer as nossas ofertas. E lembrando que neste mês a gente está fazendo as ofertas do projeto Neemias. Essas são feitas nessa caixinha, nesse gasofilácio aqui ao lado do altar. O projeto Neemias tem uma única finalidade. Todas as ofertas são enviadas para a construção de templos. A gente teve até reunião hoje do distrito e tem 3 projetos engatados aí esperando as ofertas do projeto Neemias. E assim a gente ajuda que outras pessoas tenham o seu lugar de culto também, assim como nós, pela graça de Deus, temos. Então cantamos perdão e graça enquanto são trazidas as ofertas. Confesso-te, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus.
a-te, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a-te, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a-te, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a-te, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. A seguir, então, a gente vai falar com Deus na oração geral. E tem muita gente aqui participando conosco. Nesse momento, marca aqui 38 pessoas ao vivo, mas a família do pastor Roberto, a Cláudia, está assistindo com a gente. Tem gente de Barra de São Francisco pedindo oração pelo pastor Simon, que já está incluído aqui nas nossas orações. Minha irmã está assistindo lá de Portugal, tem gente de Belo Horizonte. E eu identifiquei aqui apenas um pedido de oração. Tem mais um aqui, da Leide Sesconeto, que pede oração por sua família. Que às vezes, dessa forma aqui, algum comentário se perde, né? Por isso que eu até disponibilizei aquele número para que a gente possa ter mais fácil as orações que chegarem por aquele número de WhatsApp. Também a Janaíne Butz, que daí essa aqui de Nova Venécia, a gente conhece, pede oração por sua família e por sua gravidez. A filha do Altamiro, para quem não identifica o nome, porque a gente chama ela de Lemoa, né? E daí Janaíne já é mais complicado da gente lembrar. Dos que eu vi aqui pedido de oração, tem esses. Os demais depois eu incluo nas minhas orações pessoais. Nós queremos
Orar pelo pastor Roberto, que nesta próxima segunda se encaminha para a Vitória, para uma nova fase do seu tratamento. A saúde do pastor Roberto está numa situação delicada, mas ele continua nas mãos de Deus, como sempre teve. E nessa semana é o aniversário dele, a gente vai até anunciar, incluir nos aniversariantes. Oramos também pela dona Iris, seu Alfredo, que queria vir no culto hoje, mas por causa da limitação de pessoas que a gente teve que fazer, ele não vem ao culto, mas o culto vai a ele nessa segunda-feira. Eu estarei na casa dele lá também para levar a palavra de Deus. Queremos orar então pela Janaene Butzke, família e a sua gravidez, e a Leide Sesconeto. Aniversariantes hoje, dia 20, Davi Antunes, dia 23, o Rodrigo Coelho da Silva, e a minha irmã, Edivane Radins. Dia 24, o Pedro Rafael Tênis e o Tauan Liti Roncato. Dia 25, pastor Roberto completa seus 83 anos. São 83 anos abençoados por Deus e 83 anos de testemunho também da palavra de Deus, e neste momento de enfermidade não está sendo diferente. E no dia 27, o Jader completa aniversário. Pedidos que chegaram a mim de pessoas que estão com Covid. Pastor Simon foi internado hoje, ele mesmo deu essa informação, mas ele está com os pulmões bastante comprometidos já. Ele estava com dificuldade de oxigenar, né? A saturação não estava boa, então eles resolveram internar logo. Pastor Fábio Werneck, aqui de Nova Venécia, né? Ele é cidadão de Nova Venécia, mas há muitos anos é pastor em Colatina, e me disseram que ele está numa situação bastante delicada também de Covid, inspira cuidados. Pastor Laércio Knack, de Sinop, é esse que estava aguardando um leito de UTI, porque não tem. Precisava de ir para a UTI e não tem leito de UTI. Pastor Wilson Lenz e esposa, esse está com Covid também, mas está mais tranquilo. E pastor Clóvis Colizelli também, e esposa, ele está precisando mais de cuidados. Sei que a prima da Irene também, a Vânia, também está com Covid, mas está tranquilo. Mais algum pedido ou agradecimento que vocês gostariam de acrescentar nessa oração? A dona... Eu esqueci o nome da senhora. Alvina. Com o tempo a gente decora, dona Alvina. A dona Alvina fez aniversário ontem. A dona Alvina, para quem não conhece, ela tem vindo aqui nos nossos cultos já há algum tempo, né? Ela está vendo se vai ser membro aqui na congregação, e ela veio durante a semana e está vindo hoje de novo. Que bom, que Deus abençoe. Então falamos com Deus em oração, ficamos de pé. Senhor nosso Deus e Pai misericordioso, nós chegamos à Tua presença dispostos a Te servir e a servir ao nosso próximo. Mas isso nem é vontade ou obra nossa, é obra do Teu Espírito Santo em nós. Queremos servir-Te, Senhor, de todas as formas quanto possíveis neste mundo, inclusive neste momento de doença e numa situação que nossa geração jamais viveu. Nós queremos servir o próximo. Dá-nos as ferramentas para isso. Dá-nos prosperidade para conseguirmos o nosso alimento e também alimento para ajudar aqueles que de fato precisam. Dá-nos, Senhor, forças para trabalhar, saúde, e que tendo tudo isso saibamos agradecer-Te, porque Tu é que nos dás todas as coisas. Oramos em favor do pastor Roberto, que Tu tens guardado já agora alguns anos no tratamento de saúde, pedimos que continues a fazê-lo. Também cuide da saúde da dona Iris, do seu Alfredo, abençoa a Janaene, sua família e a gravidez, para que tudo corra bem. Abençoe também de mesma forma, da mesma maneira, a Leide Sesconeto e sua família. Que a Tua mão abençoadora, Senhor, esteja sobre estas pessoas e esteja sobre cada um de nós. Dá lá, nos nossos lares, a Tua felicidade e alegria de podermos servir uns aos outros. Abençoa os aniversariantes, o Davi Antunes, o Rodrigo, a Edivane, o Pedro Tênis, o Tauan Roncato,
pastor Roberto, Kunzendorf e o Jader, que nesta semana completam, por Tua graça, Senhor, mais um ano de vida. Também estamos preocupados com alguns queridos amigos que estão passando pela Covid. Sabemos que muita gente já pegou essa doença, muitos ainda vão pegar, mas nos preocupa porque ela de fato pode e tem sido fatal para muitas pessoas. Nós sabemos que ela não é brincadeira, que ela é extremamente contagiosa e que nós não temos muita coisa a fazer senão tentar. Mas estes que já estão contaminados, pedimos que Tu cuides do tratamento deles. Abençoes o pastor Simon e sua esposa que estão com Covid e também cuida de toda a família, de seus filhos. Abençoa o pastor Fábio Werneck, pastor Laércio Knack, pastor Wilson Lenz, sua esposa, pastor Clóvis Coliselli, sua esposa, a Vânia. Estas pessoas que neste momento estão passando por esta doença, querem entregar-se, Senhor, inteiramente nas Tuas mãos de amor, mãos de misericórdia. Cuida também de cada um de nós quando sairmos da Tua casa aqui hoje, para que lá fora nós saibamos servir uns aos outros em amor. Abençoa também a dona Alvina, que por Tua graça completou mais um ano de vida nesta semana. Que na vida dela as Tuas bênçãos sejam sempre constantes. E a todos que estão conosco aqui na igreja ou de forma não presencial, vão participar deste culto em algum momento. Abençoa, Senhor, esteja presente com a fé em Jesus Cristo nos corações de todos e chegue a todos com o Teu amor e misericórdia. Por Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Salvador, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, hoje e sempre. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: peguem e comam, isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória minha. Assim também, depois da ceia, pegou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: bebam todos deste. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vocês para o perdão dos pecados. Façam isto quantas vezes vocês o beberem, em memória minha. Que a paz do Salvador Jesus esteja com todos vocês. Podem sentar-se, são convidados a participar da ceia. Vocês todos que estão preparados, crendo em Cristo, arrependidos dos pecados. Venham que tudo está preparado. Toma e come, isto é o corpo de Cristo. Toma e come, isto é o corpo de Cristo. Toma e come, isto é o corpo de Cristo. Toma e come, isto é o corpo de Cristo. Toma e come, isto é o corpo de Cristo. Toma e come, isto é o corpo de Cristo. Toma e come, isto é o corpo de Cristo. Toma e come, isto é o corpo de Cristo. Toma e come, o corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Toma e come, isto é o corpo de Cristo. Toma e come,
águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. E esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. E esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Que esta ceia que vocês receberam os fortaleça e preserve na fé verdadeira para a vida eterna. Podem ficar em paz, o Senhor está com vocês. Amém. Nós oramos. Senhor nosso Deus misericordioso, já nos preparamos para sair da tua casa e agradecemos por tua bênção. Leva-nos dispostos a servir a ti e ao próximo. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podem sentar-se. Nós temos
um breve aviso que a gente tem culto nesta quarta-feira. E os nossos cultos, para as pessoas que participam dessa forma telepresencial, agora são 2 semanas que a gente não tem dessa forma, porque semana que vem é domingo de Ramos. Então a gente acha importante que o culto de domingo de Ramos seja no domingo de Ramos. E o outro seguinte é o domingo de Páscoa. Então são 2 cultos que a gente vai ter no domingo, e os nossos estão sendo transmitidos só quando é no sábado. Mas aí o terceiro e o quarto cultos ali, então os 2 próximos não, mas os outros 2 já são no sábado de novo. Se eu não estou me embananando todo aqui, é assim que vai ser. Nós vamos cantar agora com o nosso grupo, Quebrantado, enquanto a gente encerra o nosso culto. Quarta-feira a gente tem o nosso culto. Um aviso, um pedido e um incentivo. Muitas pessoas cada vez mais têm recorrido, porque sabem que a igreja, na medida do possível, ajuda, pedindo alimentos. Então, se vocês podem ajudar, não esqueçam de trazer. A gente vai montar, com o que chegar, a gente vai fazer alcançar as pessoas que precisam. A gente trabalha aqui na nossa cidade, no nosso bairro, por meio da agente de saúde, que vai de casa em casa, sabe a necessidade de todo mundo, e quem recebe são pessoas que estão precisando mesmo. Então, se vocês podem, ajudem. A Irene que organiza isso, e o telefone dela está sempre cheio de pedidos, mas infelizmente a gente tem o mesmo tanto de sempre, ou um pouco menos, porque normalmente essas doações vêm mais para o final do ano, que o pessoal costuma doar cestas básicas e coisas assim, mas as pessoas estão precisando agora. Então, se puderem, lembrem de trazer, que a gente quer ajudar as pessoas também. Tá bom? Que Deus os abençoe e guarde. Cantamos com o nosso grupo, logo depois a gente se despede do nosso culto. Olho para a cruz e para a cruz eu vou. Justo Deus, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Da vida, de graça receber, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado. Agora pela cruz eu fui reconhecido.
apenas o aviso de que ainda na semana que vem, enquanto durar esse encarceramento aí mais severo, a gente vai continuar com essa prática de limitar a quantidade de pessoas. Então, no Zap da congregação, vai a lista e daí a gente vai fazendo as listas e vai participando dos cultos. Tá bom? É triste que isso aconteça justamente na época da Páscoa de novo. Ano passado aconteceu na mesma época e quase nos impediu o culto de Páscoa. Não sei se vocês lembram disso. Mas pela graça de Deus ali nós fomos permitidos pelo Estado e pelo município de recomeçar. Nós decidimos recomeçar e passamos um ano com restrições, com uma série de cuidados, mas foi possível continuar. E eu não sei se a nossa vida não vai ter que ser meio assim de agora em diante, mas Deus está sempre do nosso lado. Vão com Deus, que Deus os abençoe. Acompanhe aos sábados a partir das 19 horas pelas páginas da Rede Notícia os cultos realizados na Igreja Luterana de Nova Venécia. Oferecimento JK Informática, Flor de Seda, Brajan, Fazenda Lubiana, de Ferrari Boutique.